Você já viu aqueles casos que muitas vezes a pessoa está vendendo muito bem todos os meses, mas sempre parece que está apertado, sempre parece que está endividado e nunca sobra dinheiro para fazer nada? E talvez esse seja o seu caso. Você fatura, trabalha e no final, para onde é que vai o dinheiro? Cadê o dinheiro? Então nesse vídeo eu vou te mostrar erros comuns que estão destruindo o seu negócio. E aí você vai descobrir uma coisa, que em alguns casos, você mesmo vendendo bem, pode fazer com que a sua empresa, mesmo assim, ainda vá à falência. O que parece estranho, mas calma que eu vou te contar o motivo de isso acontecer. Muitas vezes você cresce com aquela crença que para você ganhar dinheiro, basta você vender cada vez mais. Mas não é bem assim que as coisas funcionam. Mas existe uma dura realidade. Quando você tem uma margem errada, mesmo você vendendo muito bem, isso vai fazer com que seu negócio não prospere. Então não é bem assim que você só precisa vender muito. Se sua margem estiver errada, isso pode fazer com que você vá à falência, mesmo vendendo quantidades exorbitantes. Então a gente já para pensar aqui que tem um problema aqui, né? O problema não é você vender muito. O problema é você vender do jeito errado. Uma vez mesmo eu conheci um empreendedor que faturava muito bem. Faturava entre 20 e 25 mil por mês. Mas todos os meses, no final do mês, nunca sobrava nada. E ele não sabia o motivo que essas coisas aconteciam. E aí ele via a loja dele cheia, ele vendia, e mesmo assim, cadê o dinheiro no final do mês? Ele não tinha. E isso acontecia porque ele tinha uma margem de precificação errada. Para transformar vendas em lucro, você precisa de 3 pilares: precificação inteligente, uma gestão de custos eficiente e uma estratégia de posicionamento que sustente o seu valor. E sem isso, você pode até vender bem, mas não vai sustentar a sua empresa. Você precisa de uma estratégia que gere valor. E a sua estratégia tem que ser crescer o seu negócio e vender com consistência e lucrar com consistência. Você precisa dessas 3 coisas para fazer o seu negócio prosperar. Bom, e aqui tem alguns erros que você pode estar cometendo agora que vai atrapalhar sempre de você crescer o seu negócio e manter uma lucratividade correta. Bom, um erro número 1, e acho que esse é um dos principais erros que as pessoas cometem. Bom, o erro número 1 é você copiar o preço da concorrência. Porque quando você faz isso, você não está seguindo uma estratégia. E quando você não segue uma estratégia, você não pode definir se o seu lucro ali está correto. Por exemplo, você sabe por quanto o seu concorrente pegou determinada mercadoria para você copiar o preço dele? Então isso já mostra que tem algo de errado aí, né? Se você copiar o que ele faz, não significa que seu negócio vai ser lucrativo e saudável para você. Então pare de cometer esse erro. O segundo erro é você não entender os seus custos fixos e seus custos variáveis. Quanto você gasta de energia, de água, todas essas coisas, você tem que conhecer bem os seus números. Porque em todo negócio existem os gastos fixos e os gastos variáveis, né? Variáveis, às vezes, a produção que você tem ali de um determinado insumo, ele pode variar bastante, isso tem que ser calculado. Você tem os gastos fixos, por exemplo, quanto o seu funcionário, quanto você paga ao seu funcionário por mês, aquele valor sempre vai ser fixo, né? E por aí vai. Você tem que ter todos os gastos que sua empresa tem. E outro erro também que você pode estar cometendo é fazer uma precificação com base no achismo. Por exemplo, você pega um produto seu, um serviço, você fala assim, eu acho que isso vale tanto, eu acho que isso vale tanto. Cara, você tem que fazer uma pesquisa, fazer uma pequena pesquisa de mercado, ver quanto é uma margem que geralmente as pessoas ganham ali. Isso não é muito difícil de fazer. Só você dar uma pesquisada, a internet também está aí para te ajudar em muita coisa. E o meu canal aqui também está aqui para te ajudar a não cometer esse tipo de erro. E aí quando você comete esse erro, muitas vezes você vende, por exemplo, um produto a R$ 100 e você tem R$ 5 de lucro. E aí você vai ter um faturamento muito alto, mas o seu lucro vai estar lá embaixo e não vai sustentar a sua empresa. Então, você deve parar de cometer esse erro agora. Bom, outro erro muito comum é quando você faz uma estratégia que você só pensa no preço que você vai vender. E muitas vezes você faz algumas determinadas atitudes, por exemplo, se posicionando no mercado como o mais barato. E quando você faz isso, o mais barato não faz com que você tenha valor, não faz com que os seus clientes percebam o valor real do que você oferece.
Então você tem que ter uma mudança de posicionamento urgente, porque se você sempre se destaca como mais barato, você vai atrair clientes errados que não querem pagar pelo seu serviço e vão acabar sempre pedindo desconto, pedindo que você faça um abatimento muito maior. Eles vão fazer de tudo para não te pagar o que realmente você merece receber. Bom, e um outro erro aqui, que é o quinto erro que a gente está falando agora, é quando você só pensa no lucro bruto. Você tem que pensar no lucro líquido, que vai lá para um daqueles erros que eu já comentei aqui. Você tem que entender muito bem os custos do seu negócio, porque você tem o lucro bruto, mas disso você tem que pagar determinadas coisas para manter o negócio funcionando. Depois que você desconta tudo, quanto é que sobra líquido ali para você? Esse ali vai ser o seu lucro real, é aquele que vai fazer com que você sustente a sua empresa e o lucro de dinheiro que você vai ter disponível para pagar a você também, né? O seu lucro líquido. Então isso tem que ficar bastante visível para você. Você não pode fazer todos os meses a mesma coisa achando que vai dar um bom resultado sem entender o que realmente está acontecendo. Você tem que entender dos números do seu negócio. Será que você não tem alguma margem que está precisando ser revista nesse momento, que está te dando muito prejuízo? Então é hora de você começar a dar uma olhada no seu negócio como um todo. E quando você precifica certo e entende sua margem, tudo muda para você. Você lucra mais com menos esforço, você atrai o cliente certo, você tem fôlego financeiro para crescer o seu negócio e o melhor de tudo, você deixa de viver apenas apagando incêndio da sua empresa. E é isso que transforma um negócio comum em uma empresa sem limites. Se você quer parar de só ficar vendendo muito e não ter lucro nenhum, eu estou aqui para te ajudar. Se você quer ter uma empresa sem limites, este é o lugar certo. Agora, para te ajudar e trazer um conteúdo mais detalhado para ajudar você e a sua empresa, eu gostaria que você deixasse um comentário falando alguma dificuldade que você passa em sua empresa. Porque assim eu posso fazer conteúdos mais detalhados e que possam ajudar você melhor. Então eu posso fazer um conteúdo mais direcionado. Então eu conto com o seu comentário. Também peço que você siga o nosso canal Empresas Sem Limites para mais conteúdos e assim podemos criar juntos, fazer o seu negócio prosperar e sempre alcançar e ser uma empresa sem limites. Por hoje é só isso. Eu agradeço você ter me assistido até aqui. Até a próxima.